2012, mais de 10 anos atrás. Parece e é muito tempo. Lembra o que estava rolando naquela época? Lançamento do primeiro filme dos Vingadores, Barack Obama era reeleito presidente dos Estados Unidos, mas também era o ano que foi marcado como um dos piores da história, com desastres naturais como o furacão Sandy, guerras e tensões geopolíticas. E na Fórmula 1 o bicho pegava com 12 equipes, contando com mais de 24 pilotos. E o duelo era entre Vettel pela Red Bull, que já estava no segundo título buscando o terceiro, contra Alonso na Ferrari. Além de outras estrelas no grid, como Michael Schumacher, Button, Kimi Raikkonen, Rosberg e Lewis Hamilton, que, no dia 28 de setembro de 2012, estremeceu mais um pouco o ano em um desses anúncios que deixou todo mundo sem entender nada. O garoto prodígio da McLaren, campeão da Fórmula 1 no seu segundo ano na categoria em 2008, tinha um dos melhores carros do grid, brigava por vitórias aqui e ali, apostou alto, beirou a loucura, gerou dúvidas, questionamentos, chacotas e até mesmo descrença por muitos, mas que em 2 anos seguintes mostraria que foi uma das maiores jogadas de um piloto na dança dos cockpits. Saiu do certo pelo duvidoso, que virou potência, rendeu títulos, mas que na época foi declarada suicídio da carreira. Dá uma olhada nesses tweets da época. Agora me diz, você é um dos que preferem não mexer em time que está ganhando ou topa dar um tiro no escuro para ver qual vai ser? Sairia da McLaren para apostar em uma nova novata chamada Mercedes. A real é que a Fórmula 1 é muito mais do que só um carro competitivo, a dinâmica da equipe, a liberdade que você tem dentro dela e o que está acontecendo em sua vida pessoal determinam muitas vezes o sucesso que você vai ter nas pistas. E para a gente entender como é que essa mudança se tornou uma das mais bem-sucedidas da história, precisamos entender como Hamilton estava na época. Hamilton e McLaren. Essa parceria já era de longa data, desde quando Hamilton tinha 13 anos de idade, ele já fazia parte da escuderia britânica e com muito sucesso. Juntos ganharam todos os campeonatos de acesso à Fórmula 1. Em 2007, a McLaren contratou Fernando Alonso, bicampeão mundial, e achou que seria o momento de trazer um novato para compor o time. O que ninguém esperava é que Hamilton chegaria para tal cargo e melhor, chegou chegando, em pé de igualdade. Lewis quase conquistou seu primeiro campeonato mundial, mas todos esses desentendimentos fizeram com que ambos perdessem o foco e fez com que a McLaren perdesse o campeonato para a Ferrari de Kimi. Enfim, essas tretas desses dois respingam até as épocas atuais, inclusive. A real é que a parceria que todos esperavam que seria muito proveitosa e de aprendizado virou uma guerra dentro da equipe. Já 2008 foi mais equilibrado e tranquilo para ele, que conquistou seu primeiro título em cima do brasileiro Felipe Massa. 2009 foi aquele ano para ser esquecido, a McLaren teve um dos seus piores inícios, o carro não era adequado, Lewis se envolveu em polêmicas e terminou o ano em 5º lugar. Em 2010, Lewis e McLaren estavam mais fortes e ele foi um dos principais protagonistas da temporada, tinha chance de conquistar até o bicampeonato, mas alguns erros cometidos no meio da temporada o colocaram em uma situação difícil e ele acabou terminando em 4º lugar. Após um começo marcante, repleto de quebras de recordes e o título em seu segundo ano, Hamilton viu surgir um fenômeno chamado Vettel. Ao mesmo tempo em que enfrentava problemas fora das pistas, brigas com o pai, idas e vindas com a namorada fizeram com que em 2011 perdesse o foco total, envolvendo-se em vários acidentes, principalmente com Felipe Massa, e mais uma vez terminou o campeonato em 5º lugar no Mundial, com 3 vitórias e 6 pódios. Já 2012 estava mais focado, mas seu relacionamento com a McLaren já não era mais o mesmo, estava desgastado. A McLaren cometeu vários erros operacionais durante a temporada e Hamilton estava cansado do esquema rígido da equipe britânica fora das pistas. Somado a isso, na época em que gerenciava Hamilton era Simon Fuller, ex-agente de David Beckham e da Spice Girls, guru do show business, viu na Mercedes uma oportunidade da marca Hamilton crescer, para além dos resultados das pistas, e emocionalmente, Lewis estava aberto a novos desafios. Hamilton, quando questionado sobre o porquê da decisão, o que ninguém entendia, de trocar o certo pelo duvidoso, disse na época: "I don't think in my whole life I ever chosen the easiest road." Eu não acho que em toda a minha vida eu escolhi o caminho fácil. A ajuda de um tricampeão. O que talvez você não saiba é que teve um tricampeão que acabou sendo protagonista para que essa mudança acontecesse. Niki Lauda, que estava trabalhando para a Mercedes, convenceu o time a realmente investir o dinheiro necessário para trazer o britânico, além de ter tido o papel essencial para mostrar a Hamilton que valia a pena essa mudança. Outro fato interessante que veio aos holofotes nesse ano foi o incentivo dado pelo chefão da Red Bull, Christian Horner, para que Niki Lauda conseguisse os fundos para levar Hamilton para a Mercedes. Lewis e eu tivemos algumas conversas ao longo dos anos, de 2010 a 2013. Ele estava muito interessado em vir para a Red Bull. Tínhamos Sebastian Vettel nessa altura e ter 2 pilotos alfa não teria feito sentido.
Niki Lauda estava na Mercedes e estava muito interessado em levar Lewis, e eu lembro-me de encorajá-lo a levá-lo. Estávamos a lutar contra a McLaren em 2012, eles tinham um carro mais rápido, sentimos que Lewis numa McLaren seria uma ameaça maior do que numa Mercedes. Encorajei Nick a gastar dinheiro uma vez que Lewis estava indeciso. É justo dizer que saiu o tiro pela culatra. Sim, saiu. História sendo escrita. Ninguém podia prever que de fato aconteceria a partir de 2013, mas a real é que todo mundo errou feio. Logo no seu ano de estreia na Mercedes, Hamilton conquistou um quarto lugar no campeonato, 18 pontos à frente de seu companheiro Nico Rosberg. A Mercedes, por sua vez, ficou com o segundo lugar no campeonato de construtores. Foi em 2014 que o jogo virou. Com a reformulação da Fórmula 1 e os barulhentos motores V8 sendo trocados pelos motores turbo híbrido V6, a Red Bull deixou de ser a potência dominante e abriu espaço para Mercedes e Hamilton se tornarem imbatíveis. Ele venceu o campeonato com 67 pontos à frente de seu companheiro Nico Rosberg. 2015 foi uma temporada perfeita para Lewis, que superou a marca de vitórias de seu ídolo Ayrton Senna e se tornou tricampeão por antecipação. Já em 2016 foi um ano que vimos finalmente uma rivalidade entre Lewis e Nico atingir seu ponto máximo. A amizade da época de kart ficou completamente para trás quando eles começaram a disputar ponto a ponto o campeonato. E esse ano foi Nico que saiu vencedor com apenas 5 pontos de diferença para Lewis. Após essa conquista, Rosberg decidiu se aposentar. Sem um rival alemão para dividir os boxes, Hamilton tomou conta da Mercedes. Valtteri Bottas, seu companheiro, nunca se propôs a desafiá-lo, de fato, sendo na maioria das vezes um bom escudeiro apenas. Hamilton passou então a competir diretamente com um novo velho rival, a Ferrari número 5 do tetracampeão Sebastian Vettel. Nas duas temporadas em que disputaram um contra o outro o título mundial, Hamilton e Vettel dividiram grande parte dos pódios e vitórias na Fórmula 1. Entre o começo da temporada de 2017 e o GP do México de 2018, o inglês da Mercedes venceu nada mais nada menos que 18 vezes, enquanto o rival alemão da Ferrari faturou 10 troféus de primeiro lugar. Nos títulos, entretanto, melhor ainda para o britânico que empatou depois, superou o rival. Os anos de 2019 e 20 foram completamente dominados por Hamilton. Mesmo em 2020, no ano atípico por conta da pandemia, Hamilton confirmou seu favoritismo e se igualou a Michael Schumacher ao conquistar seu 7º campeonato. Vimos também nesses 2 anos a melhoria progressiva da Red Bull e a ascensão cada vez mais forte do que seria um novo protagonista da Fórmula 1, Max Verstappen. Em 2021 não teve jeito, era inevitável, um ano tão emocionante que há anos não víamos na Fórmula 1. Hamilton perdeu o campeonato na última corrida, na última volta para Max, mas a Mercedes ainda garantia seu 8º campeonato consecutivo de construtores. O ponto aqui é que o indiscutível domínio de Hamilton da Mercedes, o que eles conquistaram juntos, nenhuma outra equipe conquistou, e tudo isso após uma arriscada jogada que todos duvidaram. Mas tem outra dupla que construiu uma história parecida anos antes: efeito Schumacher. Quando Michael Schumacher se juntou à Ferrari em 96, a escuderia vivia o maior período de seca da sua história, enquanto o alemão era o bicampeão do mundo com a Benetton de Flávio Briatore. A Ferrari viu nele todas as características para retomar o tempo de glória e Schumacher, por outro lado, tinha a oportunidade de se juntar ao nome mais desejado da Fórmula 1, assinando o contrato milionário de 30 milhões por ano. A guinada da história de ambos levou alguns anos, junto com o novo milênio, uma sucessão de vitórias. Foram 5 títulos mundiais juntos, algumas polêmicas, mas a história sendo sempre escrita e Michael Schumacher como o nome mais representativo da história da Ferrari. Tanto Hamilton quanto Schumacher fizeram suas apostas, o que parecia incertas naquele momento, se mostraram totalmente assertivas, mas nem todos os pilotos tiveram a mesma sorte. Dá para voltar atrás? Daniel Ricciardo tinha bons resultados na Red Bull, mas decidiu apostar na Renault. Após 2 temporadas lá, viu que sua expectativa não seria atendida e resolveu fazer uma nova mudança. O que ele não esperava é que enfrentaria ainda mais dificuldades na McLaren. Daniel, que já foi considerado um dos pilotos mais talentosos, ainda não sabe se terá um lugar no grid para 2023. Convive diariamente com as consequências de suas escolhas. Um outro piloto que está acostumado a fazer muitas escolhas e já passou por diversas escuderias é o bicampeão Fernando Alonso. Apesar de ter sido um talento inquestionável e ainda ser, Alonso sempre se envolveu em polêmicas e acaba sendo o oposto, nunca aproveitou os seus anos posteriores numa grande equipe e fez uma grande história. Gente, quando um piloto faz uma escolha não dá para saber se dará certo ou errado, é uma aposta, que você analisa os cenários, mas as variáveis são tantas que tudo pode acontecer, começando pela competitividade do carro, passando pelo apoio de equipe, pelo nível de embate com seu companheiro de equipe
e até mesmo pela sorte. Teria Lewis Hamilton sido campeão tantas vezes se tivesse um colega de equipe mais competitivo que o Bottas? Ou mesmo Schumacher se Rubinho tivesse se comportado de outra forma dentro da equipe? Ou se ele tivesse ao lado de um piloto mais agressivo e talentoso? Nunca saberemos, a história já está escrita. Mas é isso que torna as discussões de fãs tão interessantes. Mas tanto quanto Schumi mais Ferrari e Lewis mais Mercedes construíram dinastias que talvez seja mais raro de se ver. Talvez Max mais Red Bull. Só o futuro irá dizer. Mas uma coisa é certa. Na Fórmula 1, quem aposta alto e corre riscos pode ter as maiores recompensas na carreira. Riscos e sacrifícios fazem parte. Inclusive, nós aqui desse canal estamos fazendo o mesmo, acreditando em levar conteúdo exclusivo, diferente e inédito, cobrindo as corridas ao redor do mundo, passando perrengues e aventuras. Se você não sabe do que eu tô falando, pô, você tá vacilando feio. Se liga nesse vídeo aqui que tá começando em 5 segundos que você vai entender tudo. Minha aventura e perrengue lá em Spa, na Bélgica, na famosa Eau Rouge. Te vejo em 5 segundos.